Olá, eu não sei o que aconteceu. Vamos tentar de novo, recomeçar essa edição de hoje do Sem Spoiler Programa, um programa que eu divido com Marcelo Lino, programa de e para apaixonados e viciados em séries, em filmes. Deu uma confusão aqui na internet, tive que reiniciar o celular duas vezes, então já vou botar os meus convidados na tela, porque se travar, a gente consegue fazer a live até o final, estando os três na tela. Então, vamos lá. Vou chamar Marcelo Lino. E o meu convidado não chegou ainda. Lélia, bem-vinda! Marcelo, Zero, Lélia, Aí, Adriana. ei, Com o Fausto na tela, para não dar zica. Pronto, chamei o Fausto. Fausto, te chamei. Porque se congelar, o Fausto tá aqui. A gente faz a live até o final. Ei! Vou levantar para aplaudir meu amigo Fausto Galvão. Para. Uma... Eu não tenho nem roupa para receber ele. Agora eu estou dizendo isso para todos os convidados, Fausto, que eu não tenho roupa para receber. Mais nua. Vamos fazer isso. Pois é. Aí eu virei para Vitor Garcia Peralta e falei, bom, agora que entrou o Vitor na tela, então, vou ter que ficar de lingerie, porque eu não tenho roupa. Gente, é um prazer receber Fausto Galvão. O cara é lindo, talentoso, colaborador de várias novelas bafônicas. O Lino até fez um texto hoje lindo para dizer, citar as novelas um pouco que ele fez, como colaborador roteirista. Encenou uma peça de teatro comigo. Comigo, mas a gente já vai falar disso tudo. Bom, esse é o Sem Spoiler, começando mais uma edição, programa que eu divido com o Marcelo Lino, a criação minha e do Marcelo, e vamos com tudo. E eu vou pedir para o Marcelo, porque o nosso convidado tem um jantar hoje, então eu não queria ter atrasado essa live. Mas eu vou pedir então para o Marcelo começar, falar um pouquinho do programa e começar. Bom, primeiro agradecer a presença do Fausto, muito obrigado, Fausto, por estar aqui com a gente hoje para falar de cinema, para falar de série, de TV. E o programa, sem spoiler, é o seguinte, o programa é dividido em momentos, né? Vários momentos, e em cada momento a gente vai conhecendo um pouquinho do nosso convidado, né? A gente tem algum quiz que ele vai eleger o melhor vilão, a melhor série e por aí vai. Bom, e primeiro, né, Suzy, a gente tem uma brincadeira com o nosso... Vamos ver se o convidado vai adivinhar. Vamos ver se alguém da plateia vai adivinhar. Quem vai adivinhar primeiro? Quem adivinhar primeiro ganha um autógrafo de Marcelo Lino. Olha só, gente, eu vou colocar o tema. É meio desenho, é meio série. Não dá spoiler, não. Não dá spoiler, não. Bota o tema. Vamos ver quem adivinha. Eu coloquei o tema. É fácil, é sucesso. Fausto com certeza sabe. Vamos lá. Com certeza. Tenho certeza que ele sabe. Quem sabe? Alguém da plateia sabe? Adriana, você não sabe, Adriana? Eu acho que o Fausto não sabe, não, senão eu já tinha falado. Eu estou ouvindo bem baixo. Passava aos sábados à tarde. É de Hanna-Barbera. Aí, Adriana, olha a Adriana aí. One banana, two bananas. A Adriana sabe. Fala o nome, Adriana. Dica. Aumenta dica, Suzy. Vamos seguir, Eliana, vamos seguir o barco. Ninguém sabe, ninguém falou. Vou passar para vocês. Olha lá o spoiler. Mostra, Lino, mostra.
Ah, parou. Peraí. Quanto foi? Peraí. Bota de novo. Só um pedacinho. Eu lembro da abertura, lembro dessas cenas todas, Lino. Olha lá, eu lembro disso tudo. Gente, isso Eles dançando. entrega a idade. Ó, a Lélia falou banana de pijama, Lino. Não é, né? Banana de pijama é recente, né? Não é não. Bom, Não é não. Lino, fala você o que é, porque ninguém falou. A uma aqui, daqui, a Adriana disse, não sei o nome. The Banana Split Show. Eu vi isso quando era criança, Banana Split Show. Mas olha só, vamos então começar a falar o primeiro momento do programa, como diz Marcelo Lino. O convidado, ele escolhe um filme, uma série ou 2 filmes, né, para a gente falar sobre aqui. E Fausto escolheu um filme que eu e Marcelo amamos e uma série que eu e Marcelo não vimos ainda. Quem sabe depois dele falar da série, a gente vai fazer assim, quero ver essa série. Leonardo Neto, grande ator, ama, não perde um episódio de Elite. Diz que está viciado nessa série, ele ama. Mas o filme escolhido, a gente vai começar com Melhor que a Pipoca, aquele filme que é melhor que a pipoca. E esse filme para o Fausto foi Brokeback Mountain, traduzido por O Segredo de Brokeback Mountain. E eu acho que vocês vão concordar comigo, que é um clássico LGBTQIA+, do grande diretor Ang Lee. Eu não sei do Ang Lee se ele já fez algum outro filme com essa temática, mas eu acho que não. Com essa temática bem... Não já fez, Fausto? Fez não, né? Ele fez ele fez o... Aquele do casamento, não tem uma temática. Tigre o Dragão. Aquele do casamento. Tigre o Dragão. Um dos primeiros filmes deles, não sei o que, Cerimônia do Casamento, não. Agora não me vem à cabeça. Eu acho que foi até o filme... Cerimônia de Casamento, eu lembro do Bergman. Não, é uma coisa de casamento. Cenas de um casamento. Não é cenas de casamento, não. Não, é do Bergman, acho que é cenas de um casamento, né? O Bergman é isso, cenas de um casamento, é verdade, que até tem uma série rolando agora. Isso. Bom, é o seguinte, esse filme é de 2005, dirigido pelo Ang Lee, que o Ang Lee, quem é o Ang Lee? É um cineasta, produtor e roteirista de Taiwan, radicado nos Estados Unidos. Ele ganhou o Oscar de melhor diretor 2 vezes. Primeiro com O Segredo de Brokeback Mountain, que a gente já vai falar, e depois com As Aventuras de Pi. E ele foi a primeira pessoa de origem asiática a ganhar o Oscar de melhor diretor. Olha que lindo. O filme tem um elenco deslumbrante, retrata um complexo, digamos assim, bem complexo envolvimento romântico e sexual de 2 cowboys do oeste dos Estados Unidos, entre os anos de 63 e 81. O que mais que eu tenho aqui para falar um pouquinho? Estreou em 9 de dezembro de 2005, nos Estados Unidos e em Portugal. E foi eleito o filme mais romântico de 2005, com, quase 48% dos votos. O filme recebeu o Leão de Ouro no Festival de Veneza, além dos prêmios de melhor filme e direção no Globo de Ouro, no BAFTA, no Independent Spirit Awards, além do reconhecimento de vários outros festivais. Teve milhões de indicações ao Oscar, ganhou 3, melhor direção, melhor trilha sonora e melhor roteiro adaptado. Ele era o favorito naquele ano. Eu me lembro que eu torci tanto para ganhar, mas acabou perdendo o melhor filme para Crash. Lembra, gente? Crash acabou gerando controvérsias, porque entre esse Crash, desculpe, não tem para ninguém, né? É esse, né? Mas eu gosto muito de Crash também. Não, eu gosto, mas nem se compara. Eu amo muito mais o Brokeback do que o Crash, para mim, assim, né? O que mais que tem aqui para falar? E para mim ele é um clássico LGBTQI, totalmente clássico, né? E agora eu vou passar... Suzy, dar uma informação que eu falei sobre o filme do casamento. O filme do Ang Lee chama O Banquete de Casamento.
O banquete de casamento. E tem uma temática LGBTQIA+, sim. O filme conta sobre um jovem homossexual sino-estadunidense que se casa com uma mulher de seu país para poder agradar aos pais e dar a ela um green card. Então, foi um dos primeiros Olha, Oscar José, querido, bem-vindo. Grande produtor Oscar José na área. Tá, beleza, Lino. Então, eu amo esse filme. Eu revi agora, o Lino reviu. Ele vai falar as impressões dele. É um filme que me toca sempre. Me toca sempre. Eu posso rever milhões de vezes, que eu vou me emocionar todas as vezes. E agora eu vou passar a bola para o nosso convidado, perguntando para ele por que ele escolheu esse filme, como assim o filme, né, para a gente falar, e das impressões dele, que é um grande roteirista também, sobre o filme. E aí, Faustinho, Brokeback Mountain, qual é o babado? Então, assim, primeiro que eu não acho que é um filme gay. Eu não acho isso. De verdade. Acho importante que tenha sido, que tenha acontecido, que tenha tido essa temática. Eu acho que tem uma história que talvez ele não tenha ganhado o Oscar por causa disso. Por causa disso, também, isso eu acho. Ele foi muito rechaçado na China, na Arábia Saudita, nas Bahamas, ele foi proibido de ser exibido. Olha, então, assim, que ele teve uma campanha contrária muito grande. Não pela temática gay, mas pelo contexto histórico, social dos cowboys americanos. Isso era praticamente... Dos macho man cowboy, macho man, né? Dentro da cultura americana, de aceitar alguma coisa assim, né? Retratada dessa forma. Só que pouca gente sabe que ele o Ang Lee não teve essa ideia. Isso é um conto. Que a Anne tirado de um livro. É um conto muito pequenininho. É um livrinho bem pequeno. É um conto mesmo, que ela publicou num jornal e depois fez sucesso, aí fizeram um livro. Que legal. É muito curtinho, assim, são 30 páginas, eu acho. Acho que nem isso. Uhum. Mas eu não acho, como eu estava falando, eu não acho um filme gay. Eu acho uma história de amor. Uhum. Linda Não, gay no sentido de por serem dois homens, só nesse sentido. Claro, LGBTQI nesse sentido. Mas é uma história de amor, sem dúvida. É até bom que marque esse território, porque é preciso marcar esse território, né? Exatamente. Em 2005, 2006, Sim, se hoje exatamente. estamos vivendo isso, você imagina naquela época, né? Quer dizer, que não tem, tem o quê? 14, 16 anos. É pouquíssimo tempo para causar tanto espanto, mas causou, né? É verdade. Mas eu acho isso, eu acho uma linda história de amor. Isso que eu acho. E aí não precisa você ser gay, não precisa você viver uma linda história, basta você ser humano para você se identificar com aquelas impossibilidades de se viver um amor. Porque eu acho que é isso, no fundo, é uma história de amor e aí tem todas aquelas impossibilidades. Eles não conseguem viver aquilo. E não são 6 meses, nem 1 ano, nem 2. São quase 20 anos. E aquilo permaneceu, aquele amor, é a coisa mais linda. Eu amo esse filme, eu amo esse filme. Então, eu acho que isso, como divisor de água, eu acho que é importante a gente falar. Agora, por que eu escolhi? Tem tantos outros filmes, talvez até melhores, né? Adriano, bem-vindo, querido. Sexta Adriano chegou aí, gente. Eu não consigo ver, falar e ler, então me perdoe. Ele está dizendo aqui, buenas, está cumprimentando a gente. Mas, assim, eu escolhi também porque eu sempre gosto de falar de filmes que tenham ganhado algum prêmio de roteiro, porque é a minha seara. Sua área, sua praia, né? Então, e como eu tinha lido o livro, o conto, quando eu fui ver o filme, claro, eu primeiro vi o filme, depois eu li o livro, depois eu vi o filme de novo. Para saber tá. sido feita essa transposição, né? Eu fiquei louca para ler esse livro. Você lê em 1 hora, assim, é um conto mesmo. E fizeram muito bem, né? Curioso que foi um casal de roteiristas, assim. Casal não eram casados, mas era um homem e uma mulher que escreveu o roteiro. E eles nem tinham muita prática de roteiro de cinema, mas fizeram tão bem, baseado no livro da Anne, que a coisa fluiu. E é realmente um grande roteiro. Se a gente
se debruça sobre o roteiro, eu depois tive a oportunidade de ler o roteiro, é um roteiro realmente espetacular. E aí, claro, o Ang Lee, com a sua capacidade, né, de contar a história sob o ponto de vista isento, porque ele bota uma câmera completamente isenta, ele tem aquele distanciamento brechtianiano mesmo, assim, ele consegue emplacar isso de uma maneira muito forte no filme, e a gente percebe isso, porque ele não se deixa levar por nenhum melodrama, assim, ele não quer dizer, o próprio roteiro já ajuda ele a não ir por esse caminho. E ele não faz concessões, ele não faz concessão nenhuma. Tem uma cena da Michelle Williams que eu falo assim, essa cena quase resvala ali para o melodrama, mas... Mas que cena é essa? Agora eu fiquei curiosíssima. É a cena em que ela discute com ele, com o marido, mas 20 anos depois. As filhas já estão naquela cena do Natal. Natal, já que sei. ele vai na cozinha, ela está lavando o prato e tal. Aquela cena dá uma resvaladinha ali. Porque, assim, é curioso, porque já se passou tanto tempo e ela toca, né, nesse assunto quase 18 anos depois. Porque, inclusive, na cena que ela, né, vê, ela se contém, né? Tudo assim. É um trabalho maravilhoso que ela faz ali. Todos eles se contêm muito, né? Os próprios... Todos eles, é um trabalho maravilhoso de todos, né? Um elenco muito... Tem um freio na emoção que é... Se fosse latino, nossa, a gente estaria se debulhando. É verdade. Um chinês de Taoyuan, com 2 atores americanos estupendos, né? Infelizmente, um se foi, mas... e eles fizeram isso com tanta isenção. Dizem que o Mark Wahlberg, que é o ator, ele não aceitou o papel do Jack? Jack não, do Lethbridge. Ele não aceitou porque ele achou que tinha cena de sexo demais. E não tem. O curioso é que não tem. Cena de sexo. Não tem nada explícito. Tem umas, quer dizer, a gente sabe que é um sexo porque fica claro, aquela primeira cena da barraca. Mas depois não, depois é eles na cama, um encostado no outro e não tem. Mas essa figura americana tão poderosa, né, que constrói esses 2 cowboys, eu fico imaginando que seria o equivalente a gente fazer alguma coisa sobre o cangaço, assim, sabe? 2 cangaceiros, 2 matadores. Saquei, 2 cangaceiraços, brazucas. Da tropa de Lampião, assim, 2 homens apaixonados. Eu imagino que devesse causar esse tipo de sensação, de comoção e tal. Com certeza. Então, assim, eu acho um filme importante para falar sobre o tema, mas eu acho que ele ultrapassa isso. Ultrapassa. Assim, ele não... Porque a gente tem filmes gays, né? E ok, não tem o menor problema, mas esse eu acho que não é isso. É sobre essa impossibilidade que o meio, que a sociedade ali daquele local, daquele tempo, impede aqueles 2 caras. E eles são profundamente infelizes, porque é um filme de infelicidade, de tristeza, né? Eles são felizes a cada vez que eles se encontram. E mesmo assim ainda tem uma... Só ali, né? Quando a pasta já... ainda tentando resolver alguma coisa que não vai para frente, né? Assim, ela começa e termina ali mesmo. Aí daqui a 4 meses, 5 meses, começa e termina ali mesmo. Assim, aquilo não prossegue. E para a gente que está assistindo, né? Porque você torce, né? Quando a gente escreve para que quem está assistindo tenha empatia sobre um ou sobre o outro e torça, né? Uhum. E você vai percebendo que é em vão, assim. É como se fosse uma crônica anunciada. Essa merda não vai dar certo, assim. Não vai dar certo. Né? E eles casam, e eles têm filho, e as mulheres completamente opostas, né? A Anne Hathaway faz uma mulher... A Anne Hathaway tá ótima também. Piruona, enquanto a Michelle faz aquela mulher fechada, né?
E a gente tem cenas do filme que é muito curioso, assim. Tem uma cena de sexo entre o personagem da Alma, né, que é o personagem da Michelle, e com o marido, que se a gente é bem sutil assim, mas é muito curioso, porque ele começa transando com ela e ele vira ela de costa. Ela vira de costas, exatamente. Remete à primeira cena da trepada com o gato lá. E ele, né, assim, ele se sente afrontado ali naquela hora, então, mas ele vai para cima e ele faz o movimento de virar de costas. Então, assim, são pequenos códigos que não precisa ser dito, que não precisa tá numa frase, né, tá num diálogo, mas se percebe a delicadeza com que o diretor pontua. Quando ela vê, né, os dois se beijando lá debaixo lá da casa. Ai, essa cena, esse beijo. Você constrói os dois, né? Você imagina que quem vai partir para cima era o Jack, porque o Jack era mais impetuoso. O Jack é o que topava, né? O Jack é o que ia para o México para pegar os meninos lá do México. O outro não, o outro seguiu ali, supostamente, naquela vida entre o cara e a mulher. Ele não teve outras aventuras, né? Então, quando você quebra a expectativa, quem faz isso não é o Jack. É o Ennis. É ele que vai para cima, porque ele está tão desesperado. Ele tomou tanta cerveja. Ele está tão desesperado que... Assim, e aí você fala, caralho, como é que o cara vai fazer isso com a mulher dentro de casa? É loucura, é loucura. É a possibilidade de acabar, porque começa e acaba. Então, é aquele tempo, aquela fração de segundos que tem para poder aproveitar aquela... E a outra coisa que eu notei também, Fausto, é que é muito físico, é muito visceral. Por exemplo, a cena que eles se despedem, né? O personagem, ele começa, ele quase vomita, né? Ele se contorce. Tem uma cena que eles se despedem, mas ele não quer se despedir, ele não quer ir embora. Então ele passa mal, porque chega a ser física. Aquela dor dele é física, né? Essa falta do outro, da paixão da vida dele, chega a doer. É uma coisa física. E tem uma coisa, né, que bate com isso que você está falando, que eles são pessoas que eles não têm com quem falar. Você imagina você voltar para casa e você não ter com quem você falar. Não posso falar para ninguém, tem que ficar aquilo só com você, que loucura. Eles não falam com um amigo, eles não falam com um padre, eles não falam com um mentor, eles não falam com ninguém. E o Ennis, ele é mais fechado ainda, porque o outro ainda é mais extrovertido, brinca, toca gaita, canta. O Ennis não. Então você imagina o sofrimento desse sujeito na hora que ele botava a cabeça no travesseiro, né? Conviver com isso sem poder levar adiante e sem poder falar com ninguém, sem poder pedir uma opinião para um amigo, dizer, pô, caralho, tá acontecendo isso, né? Sem falar com o médico, sem falar com o médico. Porque, evidentemente, no tempo e no espaço que eles estão, nada propicia isso, né? Assim, nada ajuda nesse sentido. Porque o outro ainda teve uma família assim bacana, né, entre aspas, né? Você vê com a cena com a mãe dele, o amor da mãe dele. Entende que foi mais... Entende, né? Porque como a mãe só aparece no final, praticamente na sequência final, mas a maneira como ela faz, a maneira como ela fala com eles, você dá a entender que o Jack teve uma possibilidade maior de sei lá, de acolhimento, digamos assim. A mãe, é aquela história da mãe, né? A mãe sempre sabe, a mãe intuiu, a mãe acolheu mesmo sem falar de alguma forma, né? Mas ele saiu muito cedo, né? Então ele se desgarrou muito cedo. E certamente ele não teve esse acolhimento necessário na hora que mais precisou, certamente. Mas tinha uma mãe mais atenta, talvez, né? E o pai... que delícia. Aquela cena em que o pai diz que ele vai ser enterrado ali, junto com a família, é isso, é para marcar posição. Aqui não, né? Aqui não. Lá fora ele podia fazer qualquer coisa, mas aqui não. Aqui é o meu território, aqui é o meu espaço, aqui as regras são minhas, né? Sobre essa coisa da mãe, né? Assim, na hora que a mãe dá que ele pega o casaco, que a mãe dá uma sacola para ele,
que ela tá saindo na porta, ele fala um obrigado, mas um obrigado quase murmurado, assim, e ela só balança a cabeça, assim, porque ele tá levando, né, a lembrança do cara ali na sacola, né? É muito bem feito o filme. O filme é muito... Apesar de ser um filme duro, um filme, né, com uma... É quase físico o filme, porque é tão... Eles são tão durões, né? Assim, mesmo se amando, eles têm um embate tão grande. Tudo meio que é bruto, né? Eles batem, eles rolam, nada é assim tranquilinho com eles. Mas mesmo sendo esse tipo de filme, tem essa sutileza, né, da direção. Tem esses códigos que ficam implícitos ali e vão contando a história também. Então, é por isso, é porque eu acho que, como roteiro, é um roteiro realmente genial. Leandro, bem-vindo, Leandrinho, querido, bem-vindo. Ai, Fausto, esse filme é uma pérola, né? Realmente é, né? E eu vou contar uma coisa. Dizem, eu não sei, estava lendo alguma coisa a respeito nesses sites aí sobre cinema, que o Almodóvar está preparando um filme que ele diz que é a resposta ao Ang Lee. Agora, que resposta? O que ele quis dizer com isso? Enfim, eu não sei. Mas ele... Ai, mas já estou curiosíssima. Vai vir aí com o Almodóvar, se ele se aprofundar sobre isso. Não sei se é um remake, eu não sei o que ele vai fazer, mas dizem que ele está mexendo com o Brokeback e deve vir coisa boa. Que maravilha, hein, Fausto? Tô curiosíssima. A lei do desejo. Fala, Lino. A lei do desejo ele já trata, né? Não, sim, ele trata isso em muitos, né? Mas por isso que eu tô curioso para saber em muitos. Por que ele citou o Brokeback, por que ele citou o Ang Lee para falar sobre o próximo. Deve ter a ver com o universo, enfim, não sei. Tô curioso também. Então, é engraçado, fiquei muito curiosa, muito. Eu assisti esse filme no Roxy, no cinema. Lotado, lançamento e tal. E engraçado, as pessoas nas cenas, dos dois, tinha aquele faniquito, sabe, no cinema. Aquelas palhaçadas de cinema. Eu não curti muito assistir no cinema. Apesar de ter uma fotografia maravilhosa, né? Na telona, a música é linda e tal, imagens maravilhosas. Foi quando eu assisti, há poucos dias atrás, para esse programa, cara, eu curti muito mais, eu me emocionei muito mais. Eu acho que faltava realmente um silêncio para eu entrar no filme, né? Para eu apreciar o filme. Me emocionei, chorei, foi isso. O final é lindo, né? O final é lindo. No final choro toda vez, não adianta, Fausto. Vejo 50 vezes e choro 50 vezes. Não adianta. Então, gente, eu vou botar aqui um pedaço. Fala, Fausto, fala. Assista, tá na Netflix disponível. É um filmaço. Eu vou botar um pedacinho do trailer de Brokeback Mountain para a galera que estiver aí dar uma olhadinha. Vamos lá. Porque é um filmaço. Aí, um pedacinho do trailer de Brokeback Mountain. Here it is, looking for work. That's a district in front of you. This is in your front door. Check with you. Yeah. Man, that's more words than we spoke in the past 2 weeks. Oh, that's the most I Que casal lindo, hein? Puta que pariu. Lindos. And you go, Captain. Under the powers vested in me, I now pronounce you man, wife. Tá na Netflix, esse, né? Tá na Netflix, gente. Eu botei só um pedacinho do trailer. Quem tiver interessado, a gente super recomenda.
E vou passar a bola para Lino. Então, nós vamos falar agora de uma série fora de série. É como a gente chama nesse momento. O Fausto escolheu Elite, que é uma série espanhola de muito, muito, muito sucesso, que está na sua 5ª temporada, na Netflix também. Eu vou dar uma sinopse aqui, muito, muito, muito sinopse, para não dar spoiler para você que ainda não assistiu. Então vamos lá. Elite. 3 adolescentes de origem humilde ganham uma bolsa de estudos em um colégio de elite. No lugar, eles enfrentam preconceito, formam laços, se apaixonam e se deparam com um crime violento. Como eu disse, está na sua 5ª temporada. Os criadores de Elite são o Carlos Monteiro Castinheira e o Dario Madrona. O elenco tem Esther Expósito, Etizan Scamilla, Aaron Piper, Miguel Bernardo e uma curiosidade, na 5ª temporada tem um brasileiro, tá? O nome dele é André Lamolha. Ele entrou na 5ª temporada, se não me engano, ele faz o filho de um jogador de futebol. Não é isso? Futebol. Acho que é isso. Isso. É. Bom, então, para nos falar melhor, né, sobre Elite, Fausto Galvão. Então, Elite é assim, as séries séries é um problema, né? Porque série, assim, começa bem, a primeira temporada é deslumbrante, aí faz sucesso retumbante, aí você vai assistir o segundo, aí às vezes é bom, aí vai para a terceira, aí vai piorando, vai sendo uma ladeira abaixo. Vai decaindo. Porque quando eles pensam, né? Quando a gente escreve, por mais que a gente saiba que tem um arco de temporadas que as produtoras pedem, que os streaming pedem e tal, você tem história para aquela primeira temporada. Né? É igual novela. Quando a gente escreve novela, a gente sabe que vai escrever 200 capítulos, mas a gente tem história para 60, 80. Depois, enche linguiça porque não tem jeito. Você não tem história, de fato, para 200 capítulos. É uma maluquice, né? É insano. E acho que as séries correm esse risco também. Pouquíssimas séries escapam das temporadas irem melhorando. Na maioria das vezes vai piorando. A Elite é um sucesso retumbante, né? É um sucesso. Total, né? Gigante. Uma das mais vistas, eu acho, da Netflix, inclusive, no mundo. Foi em 2018, eu acho que 2017, 2018 foi quando teve a primeira temporada. Ficou 4 semanas como a mais vista no streaming, né, na Netflix. E as outras temporadas também. Só que aí, claro, né, vão tendo outras séries similares, as pessoas vão se dividindo, assim, você começa a copiar aquele modelo e tal. Mas como inovação, de fato, foi uma série que trouxe essa discussão de classe social para dentro da escola. E aí, o que eu gosto disso, eu acho isso sempre um assunto interessante, que você fala de relações humanas dentro de um ambiente único, né, no caso, a escola, e com elite, assim, não é à toa que chama elite, da classe espanhola ali, só playboyzinho e meninas riquíssimas, e com esses 3 que chegam, caem de paraquedas naquela escola que se chama Las Encinas, e é um divisor de água para a vida deles. E claro, no fundo, o que o cara quer contar é o crime. O que importa é quem matou. Todo final de temporada morre alguém e a temporada seguinte é para descobrir quem matou. Quem matou? E é alguém daquela escola. São as relações que acontecem dentro daquela escola. Então, assim, eu me encanta porque série espanhola, porque eu tenho uma ligação com a Espanha enorme, então falou que a espanhola... Acabou de chegar da Espanha, inclusive você estava na Espanha, que eu vi suas fotos no seu Instagram. E eu tenho uma ligação profunda, estudei, tenho amigos, enfim. Uma mulher disse que em algum momento da minha vida, eu vou morrer na Espanha. Eu espero que não seja nessa encarnação. Eu não quero... Eu quero que sejam outras, mas enfim,
eu tenho essa ligação com o país, com a cultura e tal. E a série, ela é uma série que fala dessa... Para mim, é o melhor drama de colégio, assim. É mesmo, é. É tão... O Léo adora, o Léozinho adora Leonardo Neto. Mas é isso. Aí, conforme você vai assistindo, você assiste a segunda também é boa, mas aí a quinta, você fala, por que fizeram isso? Por que estragaram, sabe? Porque vai estragando, vai estragando, vai estragando, vai estragando. Vai estragando, né, Fausto? Fez muito sucesso, são meninos e meninas lindos, com os hormônios, os personagens, né? Com os hormônios à flor da pele. Claudinho, bem-vindo! TV Pindorama na área. Grande jornalista, Cláudio Tostes. Olá, Cláudio. Todo mundo vivendo aqui, ali, naquele sua ebulição hormonal, né? Todo mundo querendo pegar todo mundo querendo experimentar drogas e comer e ir para a cama com todo mundo. Só que isso vai tomando... Sexo, drogas e rock and roll. Se a gente for baseado nesses pilares, porque é isso, são essas relações dentro de um colégio entre pessoas com muito dinheiro e pessoas com nenhum dinheiro. Que a vida foi muito cruel. E essas pessoas, evidentemente, vão pagar um preço por estarem dentro daquele ambiente que não pertence a elas, né? Elas não deveriam estar ali. E é muito curioso, porque tem uma muçulmana, tem um garçom, que é um menino, que é o protagonista, que é o Itzal, e tem um porra louca, que é o mais porra louca de todos, assim, que é um garoto adorável, que todo mundo quer ser amigo. E ele começa a ficar amigo de todo mundo porque ele é genial. Assim. Se ele é pobre, se ele é rico, não importa, mas ele é genial. Então, esses três caem de paraquedas nessa escola. Mas, assim, o que importa na série, de fato, além de discutir essa questão social, é o quem matou, né? É o famoso quem matou. E seria muito bacana, e é muito bacana no final da primeira temporada, quando a gente se depara com a revelação do crime, porque é muito bem contado. A primeira temporada realmente é muito bem contada. O Carlo Monteiro e o Dario, eles são geniais roteiristas. Assim. A primeira temporada é para aplaudir realmente de pé. A segunda, ok, mas aí a partir da terceira, para mim, vai... Porque é isso. Mas ela... E vai esgarçando, e a história já acabou, não tem mais história. E aí você tem que trazer personagem novo, aí você traz personagem novo, aí você fica enxertando. E como faz muito sucesso entre a molecada, abusa de sexo de uma maneira enorme. A quinta temporada só não é explícito porque acho que a Netflix não deixou, assim, porque é muita exploração da questão sexual, das relações sexuais. Porque é isso que faz você também, de alguma forma, segurar, uma vez que você não tem uma grande história a mais, é o que faz você segurar a audiência, porque, como eu falei, são meninos e meninas lindos, e você bota aquela gente pelada, você faz um sucesso. Faz o maior sucesso. Mas me diz uma coisa, Fausto, tá na quinta temporada ou já tem mais? Sexta, sétima, não? Na quinta temporada. Mas já acabou a exibição da quinta? Acabou não, né? Já tá disponível toda a quinta temporada. Mas vai ter... Mas é a última? Ou ainda tem uma sexta? Vai ter. Vai ter mais. Quando eles renovaram a quinta, eles já renovaram a quinta e a sexta, porque já era para estar pronta, mas aí houve o problema da pandemia, né? Que atravessou tudo e tal. Mas é um sucesso. Né? É um sucesso. Assim, e é muito curioso, porque conforme eles vão, o tempo vai passando, é uma escola, as pessoas se formam. Passam de ano. Você não tem mais, você não tem como manter o primeiro, que foi, sei lá, em 2018, eu acho, a primeira temporada. Uhum. Os atores eram jovens. Nós estamos em 2022. Assim, os atores vão envelhecendo também. Então, já não é mais crível aquelas situações, sabe? Aquele comportamento já não bate mais com aquele biotipo, assim. Então, é uma força barra. Eles precisam trazer gente nova. Aí vão trazendo novos personagens. Isso, evidentemente, para quem é aficionado, para quem é adepto, ok, você continua. Eu falo mal, estou falando mal aqui, mas eu assisto todas as temporadas.
Mas O Léo fala que tá grudado em todas as temporadas, que não perde nada. senso crítico, né? Principalmente como roteirista, eu sei que vai caindo muito a qualidade, né? Então vai ter mais sexo vindo aí, mais gente bonita, novos personagens na 6ª temporada, muitas cenas de trepada para segurar a audiência. Acredito que sim, acredito que sim. Então ninguém sabe ainda quem matou. Ou já sabe? Não sabe, porque se resolve. Sabe. Aí, Resolve. Já sabe quem matou. Entendeu? Morre uma outra pessoa por consequência daquela descoberta do assassinato anterior. E aí vai, assim, é uma engrenagem, né? Muito bem feita da primeira para a segunda, mas que infelizmente vai se esgarçando. Mas são assuntos relevantes no sentido da discussão. Eu acho que a primeira temporada era muito mais interessante esse debate. Hoje me parece que sexualizou muito e aí quase uma apologia a sexo e droga, não é mais uma discussão, é uma apologia mesmo, sem nenhum juízo de valor, mas enfim, acho que já perdeu o caráter inicial que tinha. Mas é interessante porque é feito por atores talentosíssimos. Temos um brasileiro na 5ª temporada que é genial, o menino é muito bom ator, muito bom. Ele fez uma novela na Globo, Rock Story, parece. E Rock Story. fala muito bem espanhol, é um excelente ator. Marcelo Aquino, falando em excelente ator, olha quem chegou aí. Marcelo Aquino, Lino. Sabe quem é, né? Claro, tá na Que peça. tá lá na peça do Leonardo, que a gente amou. Fausto, tem uma peça incrível para você ir ver no Teatro das Artes, que é A Última Ata, direção do Vitor Garcia Peralta. Com Leonardo Neto, Marcelo Aquino, que chegou aí, todos arrasando em cena. Ana Lu Prestes, Edina Bernardelli, Thiago Justino, Alexandre Varela, um elencaço. Ari Kozlov. Ari, querido. Roberto Frota. Frota também, maravilhoso. Nossa, elenco. Não, elencaço, 11 pessoas, Coragem, e muito legal. Palmas pela coragem, né? Poxa, e tá maneiríssimo. Marcelo Aquino, seja bem-vindo. Foi uma pena que o Adriano botou aqui, pena, o papo tá muito bom, partiu para minha live das 9. Mas ele fez alguns comentários aqui, o querido Sexta Adriano, acho que o Fausto estava falando e eu não quis interromper. Ele fez uns comentários que para ele acha que é uma loucura, mas ele não consegue ver série, de jeito nenhum. Depois ele falou que a última vida dele foi na Espanha, em Málaga. Depois ele falou que ele escreve, mas que também ele se perde, sou muito prolixo para escrever. Então, Adriano, já li aqui os seus comentários, mesmo sem você estar aqui ainda. Agradeço a sua presença aqui publicamente. Ô, Suzy, e o ator que o Fausto falou, brasileiro, é o André Lamoglia. Isso. Uhum. Eu vou olhar. Eu tô a fim de ver só a primeira temporada. O Fausto me deixou com a fissura de ver a primeira temporada de Elite. Não, se eu gostar, eu engato. Se você assistir o primeiro episódio da primeira temporada, você não vai conseguir não assistir a temporada inteira. Então vou assistir hoje. Hoje, antes de dormir, o primeiro episódio. Depois te digo o que eu achei. Você vai terminar assim, você vai... Tenho que ver o segundo episódio. Mas isso de esticar a série é um problema sério. Por exemplo, tem uma série que eu amo, e Suzy também, eu não sei se o Fausto viu, que é Orphan Black. Orphan Black. O que é aquilo, gente? Mas que também peca, entendeu? Fez sucesso, começaram a esticar, né? Esticar. Então a penúltima temporada é um horror. Você persiste porque realmente ama a série, né? Que gosta do início, assim, né? É isso, né? De vez de acabar com laço de fita, acaba com cadastro, entendeu? Assim, é muito chato. Fausto, tem uma Galvão aqui te mandando um abraço. Francine Galvão. Minha sobrinha, beijo. Ela acabou de chegar. Bem-vinda, Francine. O Marcelo Aquino entrou e já saiu também. O ator lá da peça. Ele deu uma entradinha e saiu. Mas o Claudinho Tocha está aí. Bem-vindo, meu amor. Vamos lá, gente, vamos ver um pedacinho do trailer de Elite? Só para dar uma fissurada aí na galera. Vou botar um pedacinho pequenininho. Não sei que temporada é essa. É o trailer que eu achei.
Fausto vai dizer qual é. Porque esta fiesta va de ser libres, sin prejuicios, sin normas, solo para valientes. ¿Pero qué está pasando aquí? Hola, bebés. Les voy a pedir por favor que se abrochen muy bien sus cinturones. Que tu padre es futbolista. Nuevo compañero y hay que darle la bienvenida. Aquí la gente se confunde mucho. Esse é o brasileiro. Quiero estar contigo. ¿Quién es la segunda de Felipe? Andrés no te escribe, que es muy pesadito. No deja respirar a nadie. Antônio, bonito, hein? Por mucho que nos empeñemos en nuestro nuevo funcionamiento. Hola, y ahora mismo y ser la puñetera emperatriz. Mira, Samuel, yo sigo teniendo grandes planes de futuro para ti. Eres lo más parecido a un padre que he tenido. No quiero decepcionarte. No decepciones a mi padre. Y no lo sabías. Aquí mandará mi padre, pero fuera andamos nosotros. Aí, galera, tem 5 temporadas de Elite. Netflix. Netflix. Gracinha Galvão chegou. Gracinha Galvão. Minha irmã. Priminha. Bem-vinda, prima. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Elite? Não, eu acho Fausto quer falar mais alguma coisa? Para galera jovem, principalmente. Para quem gosta de escrever, é muito boa de assistir, porque o roteiro é realmente muito bom. E eu acho sempre louvável nós termos brasileiros trabalhando lá fora, né, levando nosso talento lá para fora. Não só o Bruno agora com Santo, né, que é outra série da Netflix, mas o André. Então, eu acho relevante a gente falar desses atores que de alguma forma estão representando a gente lá fora e de uma maneira brilhante. Assim, porque o Pigossi, né? O Pigossi também parece, né? O Pigossi, fazendo também uma série espanhola, né? Ele começou fazendo uma série espanhola. Ruim, mas... Tem isso, né? Tem isso também. Mas faz parte. Faz parte, é. Faz Vamos parte. lá, Suzeta, vamos lá. Vamos nessa. Então, agora que já falamos do filme da série escolhida pelo nosso convidado Fausto Galvão, ator e roteirista, vamos partir para o quiz, onde vamos conhecer alguns gostinhos do nosso querido convidado. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é... Me perdi, Lino. Me perdi, sabe por quê? Não, sabe por quê? Já achei. Porque no meu roteiro... lá, mostra. Eu peguei o Jorge Amado, tadinho. O King Kong pegou o Olha que maravilha, Jorge Amado. troféu King Kong. Porque no meu roteiro estava já direto no Oscar Goes to, mas tem o troféu King Kong na frente. Então, eu vou perguntar para o Fausto a primeira perguntinha. Troféu King Kong. Fausto, qual foi o seu troféu King Kong? Aquele mico na profissão que ninguém ou quase ninguém ficou sabendo. Tem algum? Então, pouca gente sabe, mas eu sou ator, né? Estudei teatro e fiz algumas coisas como ator. Como roteirista, não. Como roteirista, não tenho King Kong, não. Mas como ator, tem algumas. Meu Deus, conta. Eu fui fazer... Eu escrevia Você Decide. Eu já era roteirista. Eu escrevia Você Decide. Mas como eu era ator, eu também fazia, de vez em quando, alguns episódios, né? Eu mesmo escalava lá e fazia. Que ótimo. Teve um muito curioso, assim, porque foi com o Tarcísio Meira. Era uma cena com o Tarcísio Meira. Direção do Luciano Sabino, querido Luciano Sabino. E quando eu soube que era o Tarcísio Meira, eu só faltei, assim, eu tremia. Eu falei, como é que eu vou... Que loucura! Como é que eu vou falar com o Tarcísio Meirão? E eu realmente não sabia como é que eu ia conseguir me comportar. E era uma cena em que o Luciano Sabino dirigiu e falou assim, Fausto, a câmera vai começar na sua mão, não vai aparecer a sua cara, vai aparecer só a sua mão.
segurando um copo de uísque. E o Tarcísio atrás de mim, assim, né? O copo, tipo, na frente dele, só a minha mão aparecendo. Menino, mas a mão era aquela... A gente derrubou o uísque no Tarcísio. Um take, 2 takes, 3 takes. Eu falei, Luciano, eu não vou conseguir. Não adianta, porque eu não vou conseguir. A mão não vai parar de tremer. E o Tarcísio, um gentleman, assim, um gentleman. Ele falou assim, apoia o cotovelo no balcão. Ah, que maravilha. Para você não... Porque a mão estava solta, né? Aí ele sugeriu... Aí dá, Foi a primeira orientação de Tarcísio Meira para mim, como ator. Apoie o cotovelo no balcão, que vai te dar firmeza e você vai conseguir fazer o tim-tim sem a mão tremer. Mas isso aí tremeu o balcão também. O balcão tremeu também junto. Quase. Mas, assim, para mim, não tinha uma carreira de ator, assim, nunca tive essa carreira de ator, sempre fiz coisas muito pequenas e pontuais. Foi um mico, né? Assim, na frente do Tarcísio Meira, a minha cara não aparecia. Detalhe, era a mão só. A mão. Deus do céu, Fausto! Mas a mão não conseguia se comportar. E aí, claro, depois, sei lá, de 20 takes, a gente conseguiu fazer. Mas o Tarcísio, que lá do céu... Um gentleman, né? Agora... Bem-vinda, Ana Lúcia muito Saraiva. Muito Ana simpático. Lúcia. Ana Lúcia. Então, agora a gente tem um outro momento saia justa para o convidado, que é assim. A gente quer saber do convidado, se ele tivesse que fazer um currículo resumido, qual é o primeiro trabalho que dançaria desse currículo? É o famoso "O passado me condena". O passado te condena, Fausto. Isso é esse aí que ele ia botar a cena com o Tarcísio Meira, corta, não bota. Não, mas quando foi ao ar bonitinho, assim, entendeu? Ah, O legal. problema foi lá, na hora de gravar, mas depois da edição, né, música, tudo Ficou fica tudo triste. lindo. Até Jade Picon fica triste, né? Ah, cara, eu também não sei, assim, como ator eu tive vários. Esse foi um. Mas eu acho que como roteirista, por força do contrato que a gente tem na televisão, a gente participa de projetos que se fala, putz, se não fosse o contrato, eu não participaria, assim, entendeu? Então eu fiz algumas coisas na televisão porque eu estava contratado, e aí você não pode muito escolher, principalmente no início, né, da carreira, que se eu pudesse... Eu não vou citar nomes, né, porque é deselegante com os meus colegas de profissão. Mas eu fiz algumas coisas que eu omito, assim, na hora de mandar o currículo, entendeu? O passado me condena, a Lélia, Marcelo, o passado me condena, o que mais gosto, a Lélia falou. É uma querida que está sempre aqui, nos prestigiando, beijão. Não, eu também, eu tenho uma série que eu escrevi também para uma TV a cabo, da Globosat, que eu também meio que omito a minha participação como roteirista nessa série. Também não posso dizer que trabalho é esse, não, né? É antiético. Mas eu escrevi coisas muito, muito, assim, pitorescas na televisão. Pitoresca é um bom adjetivo, né? Escrevi coisas deslumbrantes, escrevi Brava Gente, que foi uma das séries mais geniais, linda, assim, né? Linda. Maravilhoso. Que a gente fazia, né, adaptação de clássicos, né, da nossa literatura. Mas escrevi também Sandy Júnior, com muita honra, assim, escrevi para Sandy Júnior. Escrevi Zorra Total. Então, assim, eu não tenho problema, né? Escrevi com uma os melhores... Valcir, Maneco, né? Quem mais você escreveu lá, Fausto? Ah, sim, é uma galera, assim, né? Mas não exatamente falando dos bons, mas falando do que poderia parecer que não foi bacana, foi escola, né? Foi muito bom. É muito bom você passar
por esses programas que você não passaria normalmente, porque o seu viés como roteirista não bate com aquele. Mas por força de contrato, muitas vezes você tem que fazer, porque você está ali, está recebendo salário e a empresa chama você para trabalhar, não tem muito jeito. Então você tem que fazer. Mas desses todos, eu acho que uns 2 ou 3 eu omito. Não adianta, né? Basta ir lá nesses Googles da vida, que tá tudo lá, mas a gente, na hora de vender o peixe, a gente não coloca. Tá certo. Agora fala para mim, qual é o seu momento, Fausto Galvão, do Rivotril cinematográfico? Aquele filme que ou você dorme ou abandona a sala de cinema. Teve algum momento Rivotril cinematográfico? Cara, é muito doido essa coisa de você não gostar, né? Porque eu não gosto de muita coisa. Mas muita coisa que eu não gosto, muita gente gosta. Aham. Então, eu acho muito, muito ruim isso, né? Assim, eu posso sempre falar, e aí eu falo baseado na minha profissão, no que eu faço, é sobre roteiro, né? Assim, às vezes você tem uma boa história mal contada. E às vezes o contrário. É uma história que é genial e que não muito bem contada, mas que não foi bem resolvida ali. Pela direção, enfim, pela produção, aquilo não ficou bom. Então, assim, e dentro do nosso universo, né, a gente que é ator, enfim, artista de uma maneira geral, é muito ruim você falar mal de algum trabalho, de algum colega específico, de uma produção. É ruim, é ruim. Então, eu acho que eu nunca saí de uma sala de cinema, levantei e fui embora. Por pior que tenha sido o filme. Em teatro, eu nunca saí. Por pior que tenha sido. É uma falta de respeito total com os colegas que estão ali em cima. Então, por mais que você não goste, você aguenta, suporta. Por isso que eu odeio estreia e odeio ser convidado, assim. Porque eu prefiro até não ir à estreia, de preferência pagar o convite amigo, porque depois também não precisa falar bem. Não pode não falar mal, mas também não precisa falar bem, né? Convite amigo. Então não, assim, eu não tenho. Eu acho que aquilo que eu não gosto, outras pessoas gostam. Sabe? Mas teve algum filme que você dormiu, que você lembra, assim, que achou chatérrimo e dormiu? Olha, eu vou falar um filme aqui, porque assim, o diretor ele já fez tantas coisas geniais depois, assim, mas é um filme que eu não gosto, mas muita gente gosta. Chama A Vila. O quê? Pra mim é um filme horroroso. Qual é o filme, Fausto? A Vila. A Vila. É um que se pretende meio terror, mas não é terror nenhum, é esse? Isso. Não gostei desse filme, não. Isso. Nem um pouco. Mas assim, não muita gosto. gente adora, entendeu? Não gosto. Ele fez outras coisas geniais, como o Sétimo Sentido. Sétimo Sentido, não. O Sexto Sentido, enfim. E outros tantos. Então, assim, não é o diretor. É assim, eu não gostei daquele filme, eu achei que não valia ter contado aquela história, enfim. Mas outras pessoas acompanham. Então, acho que é gosto mesmo, sabe? Cada um tem o seu e a gente... Esse A Vila me passou, agora eu estou me lembrando do filme, parece um episódio de Além da Imaginação. E só, entendeu? Poderia ser muito bem um episódio... Mais ou menos disso mesmo, Além da Imaginação e só. Aquilo ali não rende. É uma boa definição, é isso mesmo. Agora, Fausto, aquele filme que você adorou, amou, mas você sabe que talvez, se você indicar, muita gente não vai gostar. É um recomendo, mas com medo. Não vou falar de um filme, não. Vou falar de uma série. Fala. Tem uma série que também deve estar... Acabou, acho que graças a Deus, acho que acabou, porque chegaram à conclusão de que realmente não dava mais. Mas a primeira temporada é muito boa. E depois ele vai ficando muito ruim, muito ruim, muito ruim. Por isso que quando eu falo para os meus alunos, nos meus cursos de roteiro, eu falo, olha, eu vou recomendar, mas é isso que você falou. Mas com restrições. Mas porque os atores são tão bons, assim, da primeira temporada, que vale muito a pena. Chama La Casa de las Flores. Peraí. É uma série... É no assassinato? É. Tem um assassinato... Uma série espanhola? Isso,
De novo, Ah, eu amei, eu acho que eu amei. Na verdade, Se for o que eu estou pensando, eu gostei bastante. na verdade, ela é mexicana. É falado em espanhol, né? Eles falam a língua espanhola, mas é uma série mexicana. Mas é um que é um crime, um assassinato, é uma série de Isso. suspense? Ah, eu gostei. É uma comédia. No fundo, é uma comédia, né? Mas tem um No fundo, assassinato. no fundo. Mas no fundo é uma comédia, porque é mexicana. É tudo demais. É quase uma novela levada no streaming, assim. Mas é isso. Eu recomendo com bastante restrição. Mas a primeira temporada a gente se diverte. A gente se diverte. Olha, o Claudinho, o grande jornalista Cláudio Totti, TV Pindorama, está dizendo: uma vez vi um filme vietnamita chamado Chuva Negra, em que dormi feito bebê. E não tenho nenhuma vergonha de dizer, ô coisa chata. Black Rain é com Michael Douglas, Cláudio. Cláudio é aquele com Michael Douglas, Black Rain? Eu acho que esse, não. Claudinho? É o filme do Michael Douglas, mas eu acho que esse é outro. Ah, deve ser outro. Então. Vietnamita não é. Bom, então agora vamos passar, não é isso, Lino? Para o momento Oscar. Momento chique. E aí é aquela velha história. O Neville de Almeida, por exemplo, você pedia um vilão e uma vilã. Ele fala 5 vilões, 10 vilões. Então a brincadeira aqui é para quem? Para quem? Neville e outros convidados. A Melise Maia foi chiquérrima. Pá. Lembra, Lino? Então a brincadeira é para quem que o Fausto Galvão daria o Oscar. O Oscar sai para uma pessoa só. Um filme só, né? Para quem ele daria o Oscar do melhor beijo do cinema? O Oscar vai para quem, Fausto? Então, mas de novo eu vou puxar a sardinha pra gente, assim. Eu acho que eu vou falar de televisão. Eu acho que o que a gente devia ganhar o Oscar é o primeiro beijo na televisão, né? Com a Vida Alves lá e o Walter Foster, né? Foi o primeiro beijo, assim. Eu acho que essas coisas que abrem, que dão início, isso em 1958, sei lá, né? TV preto e branco, ao vivo. Eu acho que essas pessoas que dão esse passo, de alguma forma, o Ang Lee, aí a gente volta para o filme de novo, para trazer a história de 2 cowboys ali. Quem dá esse primeiro passo, eu acho que merecia um prêmio, assim. Então, se é o Oscar, vamos dar o Oscar para o primeiro beijo da televisão. Eu acho que vai. Adorei. Ó, o Claudinho respondeu, não é o filme do Michael Douglas, mas é contemporâneo. Assisti no Estação Botafogo. Pelo menos o ar-condicionado era bom. Vai, não, é contigo. Agora eu quero saber, o melhor vilão e a melhor vilã. Para melhor vilão tem até um lobby aqui. Oba, olha aí, Fausto, olha lá. Na tela, ele está mostrando. Eu veio fazer lobby de melhor vilão aqui, não sei spoiler. Vamos lá. Ah, que maravilha. O Lino tem vários bonequinhos incríveis. No cinema tem tanta coisa, né? Cinema é para isso mesmo, né? Cinema é para criar esses ícones, assim, que a televisão, de alguma forma, depois se apropriou também. Sei lá, cara, mas tem muita gente, assim. Cinema é muita gente. Mas, de novo, vamos puxar a sardinha pra gente. Vamos botar uma novela que eu escrevi, que eu acho que foi uma vilã genial, porque é uma vilã humana, de alguma forma, que o Maneco faz isso muito bem, que é a Marta, da Lília Cabral, em Páginas da Vida, que era aquela avó que rejeitava aquela neta. Mas, por outro lado, era uma mulher que se emocionava vendo filme na televisão, comendo pipoca com a empregada do lado. Então, assim, essas vilãs humanas, esses vilões que ninguém é totalmente mal o tempo inteiro. E o Maneco, eu acho que escreve muito bem para a mulher. E a Lília foi indicada ao Emmy como melhor atriz com essa personagem. Com esse personagem. Maneco. Realmente ela construiu uma vilã, mas cheia de humanidade e uma avó terrível, assim, né? Uma avó que desprezava a neta deficiente. Então eu vou ficar com a Lília. E vilão, um classicão, assim, Rubens de Falco fazendo Leôncio em Escravizado. Maravilhoso. Mas era um vilão que chorava também, né? Era um vilão que chorava, então...
Leôncio, primeira pessoa a falar no Leôncio, maravilhoso, cara, muito bom. Maravilhoso, Lino. Ninguém lembrou dele ainda nesse programa, hein? Vamos lá. Ai, agora aquela pergunta que a gente, que o subtexto é Mela Cueca. Fausto, para quem você daria o Oscar da melhor trepada, a melhor cena de sexo do cinema? Iria para quem? Ah, essa é fácil. É fácil? O filme não é bom, não, mas a cena é deslumbrante. Mas a trepada é boa. E eu assisti mais jovem, né? Claro, então a gente chega em casa bem animado. 9,5 semanas de amor, Kim Basinger e Mickey Rourke. Aquela cena do gelo, aquilo é... E eu repeti aquela cena, eu fiz... Peguei uma gripe, mas eu fiz aquela cena. Olha que ótimo! Te inspirou para fazer na vida real. Uma cena, é uma das cenas icônicas. Porque não é um sexo, não é sexo efetivamente, mas é mais um fetiche, é uma coisa mais fetichista, né? E é um clima de sedução, né? Porque é isso, é você levar ao êxtase alguém sem necessariamente estar... Mas você criar esse clima, né? E o filme tem isso, né? Com o morango, com o gelo, com a venda. Eu acho, o filme não é bom, mas a sequência de sexo do filme eu acho genial. Genial. 9 meses. Agora... Isso o quê? 1980. E essa pergunta do melhor beijo, se eu fosse responder, para mim seria o beijo de Brokeback Mountain, aquele que a esposa vê de longe o beijo, aquele beijo. Para mim é esse. O beijinho dos dois. Agora um momento que eu adoro, Fausto. É tão ruim que é bom. Também é uma série, cara. É uma série chamada Quem Matou Sarah. Ah, essa eu não vi, não. Mas o nome é ótimo. É tão ruim, mas é tão bom. Tá na Netflix, não é isso, né, Fausto? A minha mãe eu acho que viu, mas eu não vi. Preciso ver, então. Não. Tem coisas bem melhores, mas é isso, assim. Você fala, não acredito que eles vão fazer isso. Não acredito que eles fazem isso e você continua assim. Pra mim, outra série que é tão ruim que é bom, não sei se vocês viram, era Vingança Sabor Cereja. É muito ruim, mas eu acho tão ruim que é ruim. Eu vi até o final, eu achei tão ruim que começou a ficar bom. Eu achei de tão ruim ficou bom. Aí eu fiquei curiosa e vi até o fim. Fausto, me diz uma coisa, agora aquela pergunta bem de roteirista. Você tá vendo aquele filme e pensa, queria ter escrito isso. Para quem vai esse Oscar do queria ter escrito isso? Eu queria ter escrito Ghost. Ghost? É mesmo? Eu fico pensando, por que eu nunca tive essa ideia, assim? Porque eu acho a ideia genial. Eu acho a ideia genial. E eles conseguiram fazer isso sem ficar canastra, sem ficar apelativo, quer dizer, muito por culpa da Whoopi Goldberg, que faz aquela mãe de santo maravilhosa. Maravilhosa. E tudo que poderia ser trash fica com ela, mas ok, o personagem comporta isso. Mas a história de amor daqueles dois, contada depois que o cara morre, é uma história linda, que eu adoraria ter tido essa ideia e ter escrito essa... E reúne tudo, né? Eu e Rediana fizemos alguma coisa assim, levemente parecida num episódio do Você Decide. Mas já foi inspirado. É mesmo? Já foi inspirado, então não foi totalmente original. Mas... Eu chamei a Rediana para vir aqui hoje, mas ela não veio, esqueceu, eu acho. Ela não está aqui, não. Mas o Ghost eu adoraria ter escrito. Quer dizer, mais do que escrito, adoraria ter tido aquela ideia. Que eu acho uma ideia genial para contar uma história. É legal que o filme tem romance, tem suspense, terror e comédia, né? Junta tudo e muito bem. Olha a Lélia dizendo, amo Ghost. Lino, a Lélia está dizendo que ama Ghost. E a gente te ama, Lélia.
A gente te ama. A Lélia está sempre aqui, Fausto, prestigiando o nosso programa. Uma Obrigado. graça. Agora Ela, o Zero, que também está aí, estão É. sempre aqui prestigiando. Vai lá, Lino. vamos já no tempo que eu quero saber do Fausto, uma série retrô do coração. Brothers and Sisters. Eu tenho uma paixão tão grande por essa série. Nossa, E ela eu amo. teve, acho que 9 temporadas. Eu não assisti, eu tenho em DVD todas, mas eu não assisti o último episódio, porque eu me recuso a assistir. Por quê? Porque aí dá a sensação de que realmente acabou. Essa era uma série, por exemplo, que podia continuar a vida inteira, entendeu? E aquelas relações, de novo, aquelas relações humanas dentro de uma família, e isso não morre nunca. Isso não morre. Tem uma outra série aí que eu vou falar daqui a pouco, mas... Eu acho que eu sei a outra série que você vai falar. Tá, inclusive na última temporada. Uma roupagem com uma dramaturgia mais contemporânea, mas Brothers and Sisters mora no meu coração. Engraçado. Eu tinha implicância com a Sally Field. Eu não gostava muito da Sally Field. Eu me apaixonei por Sally Field em Brothers and Sisters. Me apaixonei, assim. Melhor atriz do mundo. Cara, que trabalho lindo. Aquela mãe que ela faz realmente Vamos lá, Suzy. Que maravilha. Bom, já que ele falou da série retrô do coração, eu pergunto, para quem vai o Oscar de melhor desenho animado, de qualquer tempo e hora? Para quem vai, Fausto? Melhor desenho animado. Os Flintstones. Eu amava os Flintstones. Eu achava aquilo ótimo, cara. Aquela Vilma, aquele... Vilma! Bambam, Pedrita. Eu achava ótimo, assim. Era um universo tão distante da gente, né? Porque aquela idade da pedra. Mas, de novo, era relações. A gente parava para pensar, eram relações, de novo, né? Amigos. O Barney, que era muito amigo do Fred, a Vilma, que era muito amiga da Beth. Era relações de amizade. A Pepita com o Bambam. E eu gosto muito, né? Eu tenho essa pegada de contar histórias com laços familiares, assim. Eu gosto, acho que é uma temática... Sally Field, querida da época dela. Ela falou aqui, a Lélia. Sally Field, querida da época dela. Então, os Flintstones, para mim, tá na minha memória, assim, também afetivo, assim. Eu acho um desenho animado genial, assim. Pena que acho que não passa mais em lugar nenhum, né? Assim, acabou mesmo, assim. Acho que nem... Lino deve saber. Já acabou, Lino? E virou filme, né? Passava naquele cartoon do streaming, não tinha? Streaming não, de canal a cabo. Acho que Cartoon Network, né? Tinha uma época que passava. O Cartoon tem, né? O Cartoon, eu não sei se passa. Na Mas TV eu adoro. aberta também adoro. Agora, Fausto, uma frase marcante, pode ser de novela, de filme, de série, até de desenho animado. Pode ser de novela que você escreveu, uma frase que você mesmo criou. Não, aí acabou tino demais, não. Não, por que não? Uma frase que marcou para o público, que funcionou, que você tenha criado uma coisa. Eu fui assistir um filme também, e é um filme que está na memória de muita gente, porque é um filme que quem viu não esquece, que é Sociedade dos Poetas Mortos. E tem uma frase que o professor diz, que ele fala... Rapazes, tomem conta das suas vidas, tornem elas extraordinárias. Eu lembro que quando eu ouvi essa frase no cinema, eu fiquei bem... É um filme de 1990, assim, eu ainda não trabalhava como roteirista, assim, não estava na Globo ainda, mas tinha aquela vontade, né, de escrever e tal. E eu acho que, além da história do filme, porque é uma história, né, de você tentar superar, de você passar por cima dos empecilhos e tal. E eu lembro que é uma frase que me marcou, assim. Eu lembro da cena quando eu ouvi vendo no cinema.
E a maneira como ele fala, né, que o Robin Williams fala, é muito interessante. O trabalho dele como ator, aquele personagem, para quem ele fala, né, para aqueles meninos todos ali, mas para um em particular, que aí tem toda a história do menino, eu acho uma frase que me motivou, assim, me deu gás, me deu vontade de continuar e tentar transformar realmente a vida em alguma coisa extraordinária. Lino, não foi essa frase que o Guilherme Weber escolheu aqui no Sem Spoiler? Não me lembro. Acho que talvez sim. Não me Eu lembro. acho que foi a mesma frase do Fausto. Ele falou sociedade, se não me engano, se não foi ele, foi outro convidado, mas eu acho que foi ele que falou sociedade dos poetas mortos e citou a mesma frase. Eu acho que foi sim, Guilherme Weber. Maneiro, maneiro. Vem cá, Fausto, agora aquela cena inesquecível, que você lembra até hoje, do cinema. Que cena foi essa? Essa também, acho que todo mundo... É a cena da bicicleta no ET, né? Na hora que a bicicleta levanta voo... Ai, maravilhoso! Ali, aquela lua de fundo. Aquela é uma cena, né? Aquilo é uma imagem que fica na cabeça de todo mundo, assim, né? Além do filme ser esse filme genial, assim, que virou um clássico mesmo. T. Spielberg, né? Spielberg, né? Spielberg, Mas, assim, os caras estão atrás, né? E o menino consegue fazer a bicicleta voar. É uma cena emoção quando aquilo levanta. Né? De novo é essa coisa da aspiração, vou conseguir, vai dar certo. Então, no fundo é isso, né? É isso que quer dizer, né? É uma cena que eu acho genial, genial. Agora ai, que maravilha. Seu cineasta favorito, Fausto? Deve ter vários, né? Não. Eu vou chutar um que eu sei que ele ama. Não sei se ele vai dizer esse, que é o Pasolini. Não, Pasolini eu gosto muito, mas não, né? Até porque teve uma filmografia muito curta, né? Mas o Almodóvar, para mim, Almodóvar... Na veia, Almodóvar na veia. Mesmo não gostando de vários filmes dele, realmente... mentira, Fausto. Que filme dele que você não gosta? Eu amo todos, todos. Tem filmes dele que realmente eu não gosto, assim, não gosto. Mas, por exemplo, diz um, por exemplo. Não, eu prefiro dizer os que eu gosto, né? Mulheres à beira Quais que você gosta, então? Fala aí, que agora eu fiquei curiosa. Mulheres à beira do ataque de nervos, Zata. Amo. Amo. Hable com ella. Tudo sobre minha madre. Enfim, são... Mas tem uns que são muito... Esse último dele, por exemplo... Oba, também não gostei. Como é o nome desse último filme dele mesmo, gente? Não me lembro, porque eu também apaguei da memória. Opa. Não, com as duas mulheres. A Julieta, não, esse é outro, né? Não, esse é ruim. Julieta é muito ruim. Como é que é, gente? Gente, Madres Paralelas. Madres Paralelas, isso. Sabia que a mãe, né? Eu, por exemplo, não gosto. Assim, não acho eu adorei. Lino também não gosta. Eu adorei Madres Paralelas. Amei Madres Paralelas. Gostei demais. Eu gosto quando ele é mais... Também gosto. Mais Almodóvar. Mais Almodóvar. Eu gosto daqueles underground, A Lei do Desejo, Labirinto de Paixões, O que faria para... Como é? O que faria para... Como é? Como é o nome daquele, meu Deus? O que fiz para merecer isso? Isso. Aqueles undergrounds, Pepe Lutibum e outras ticas de montão. Amo. O cara e Maura com a folha de cannabis na janela com a planta. O meu favorito é Atami. Atami, pra mim, é muito genial. Atami é genial. Eu amo Almodóvar, assim. Aí de novo tem a coisa da língua espanhola também, que é outra coisa que me pega muito. Então, acho que é por isso também que esse universo dele, essas tias madrilenhas, essas mães espanholas, isso me toma, assim. Eu gosto muito. Certo. Vai lá, Lino. Agora você, Suzy, não? Sim. Onde é que a gente parou? Em cineasta favorito. Tá. Agora aquela pergunta é para um roteirista difícil de responder. Fausto, quem é o seu roteirista favorito? O Oscar vai para qual roteirista?
Ah, cara, na televisão assim, eu trabalhei com muita gente, mas com esse particularmente, eu acho o Manuel Carlos um gênio, né? Mas eu acho que o Gilberto Braga é realmente imbatível, assim. Ele era Porque foda. o Maneco tem um texto muito bonito, as relações do Maneco são muito bonitas, mas o Gilberto criava uma história, independente de ser bonita ou não, uma história, ele armava uma história que você não consegue largar, né? Assim, Vale Tudo, para mim, é uma obra-prima. Vale Tudo é demais da conta, gente. E eu acho que como o Gilberto, nessa engenharia de armar essas tramas, eu acho que não tem, assim. Tem autores melhores que escrevem melhor, que tem um diálogo melhor, mas o Gilberto conseguia engendrar de uma maneira muito particular. É uma pena que... E ele estava fazendo uma novela, né? Ele estava fazendo uma adaptação do que era Fogueira das Vaidades, como é que era o nome do negócio? Feira das Vaidades? acho que Que era ele estava adaptando e faleceu, Feira das Vaidades, ele estava adaptando, né, esse texto para a novela das 6 e faleceu, né? Poxa ele já estava vida. mal, né? Desde quando ele teve um tumor no cérebro, enfim, já estava mal um pouco. Mas eu acho ele genial, assim, genial. Agora, um ator e uma atriz que você adora, admira muito, muito, muito. Ah, também vou puxar a sardinha para cá, né? Vamos botar a Lília Cabral, que é minha amiga querida, que eu amo. Eu acho uma puta atriz. E um cara com quem eu já trabalhei também, e eu acho realmente um ator deslumbrante, que faz tudo que você pode imaginar, que é o Tony Ramos. E é um cara mais simples do mundo, é o cara mais educado do mundo, é o cara mais na dele do mundo. Mas ele faz a comédia, ele faz o drama, ele faz o pobre, ele faz o rico. O Tony Ramos é um Poxa, Fausto, eu tive a honra de contracenar com ele no teatro, né, com Tony Ramos. É? 1987, Lúcia McCartney, do Miguel Falabella. Aí era ele e Maria Padilha, o par central. Aí tinha os 3 que já faleceram: André Valle, Nelson Dantas e Scarlett Moon. E 12 do coro, eu era do coro. Tinham 12 atores compondo ali todas as cenas e tal. É uma pena E era que com Tony Ramos. teatro, né? É um ator que faz muito Não, no meu aniversário me deu uma caixa do Boticário, que eu lembro até hoje, enorme, uma dele, uma gentileza. Aí quando bombava muito, que ele era um dos produtores da peça, junto com a Maria e o Miguel, quando bombava muito, tinha aquele envelopinho no camarim de cada um de nós, com o dinheirinho extra, porque aquelas tantas semanas bombaram, então além do combinado, chegava o envelopinho para cada uma, que seu Tony mandou. Um amor de pessoa. Tony é um cara realmente espetacular e um ator realmente... Sim. Maravilhoso, Incrível. maravilhoso. Incrível. Bom, e agora o melhor elenco, Fausto? Aquele que você olha e fala, cara, eu amo o elenco inteiro. Vai para quem? Cara, vocês que são atores sabem disso. O melhor elenco é aquele que se dá bem na coxia, né? Porque não tem nada pior do que elenco que não se dá bem na coxia. Então, a peça pode ser uma merda, o espetáculo pode ser uma merda, o filme pode ser uma merda, mas se der bem na coxia, se sair para tomar chopp depois, se sair para conversar depois, se a resenha for boa, esse é o melhor elenco, não tem dúvida, cara. Amei a resposta. Mas é isso mesmo. É grossa, mesmo escrevendo, né? Porque a gente sabe de tudo que acontece lá, né? Mesmo escrevendo. Quando a gente pega aqueles atores, atrizes chato e que contamina a coxia, seja do teatro, seja o bastidor da televisão, aí realmente... Seja no set, né? Cria problema. Então, adorei a resposta. Eu também adorei. Boas coxias. Também adorei. Agora, uma pergunta difícil, hein? Melhor novela da TV. Bem que eu acho que você já disse aí, né? Vale Tudo. E eu acho que você vai falar... Vale Tudo, né? Vale Tudo. Vale Tudo. E olha, tá certo. Eu fiz novelas bem bacanas, assim, né? Eu escrevi, fui colaborador de novelas bem bacanas, de grande sucesso. Mas eu acho Vale Tudo um marco, assim. Acho um marco.
Tem tantas, né? É muito, porque depende muito do... E novelas que você depende muito escreveu também, geniais, né, Fausto? Teve novela que você colaborou que são geniais. Sim, sim. Mas eu acho que tem essa coisa de você estar dentro de um contexto, né? De um tempo e espaço. Eu acho que a Vale Tudo, por tudo que ela representou naquele período da nossa sociedade, assim, é um marco, né? Aí depois veio a própria Avenida Brasil também, que foi um outro divisor de água, né? Assim, bem importante. Aí a gente voltar lá atrás, tem o Rock Santeiro, que foi realmente um outro ícone, assim. Mas eu acho que o Vale Tudo ele tem essa característica de falar de assuntos próprios da gente, eu digo da gente enquanto sociedade, dentro daquele período de tempo, né? Naquele tempo e espaço ali, acho que foi muito importante. Falar sobre trapaça, sobre corrupção, sobre passar a perna. Dentro daquele contexto, eu acho... E, de novo, tratando de relações humanas, porque para você falar sobre isso, você falava primeiro da relação da mãe com a filha, do avô com a neta, do pai com o filho, e isso que é bacana, você conseguir falar um monte de assuntos importantes, mas centrando ali sempre nessas relações familiares, que pega todo mundo, né? Porque todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma irmã, todo mundo tem uma tia chata, todo mundo tem uma prima insuportável, enfim, e é isso que nos representa de alguma forma. Então, acho que Vale Tudo é uma grande novela e vai ficar ainda como referência durante bastante tempo. Vai, né? Vai. E agora, qual é a the best, a melhor série de TV para você, de todas? Qual é? Então, aí de novo a gente volta para aquele papo que eu estava falando, que tudo começa bem e nem sempre continua e termina bem. Nem sempre continua bem, né, Fausto? Eu acho que as séries têm isso, né? Porque o filme é isso, né? O filme tem 2 horas. Acabou, né? Você assistiu ali no cinema ou na sua casa, acabou. A série não, a série tem o episódio seguinte, tem a temporada seguinte. E aí é isso, né? Ela pode realmente... Você pode achar genial, como essa que eu vou dizer, que eu acho genial, não só pela história de relações humanas e familiares, mas como pela temática contemporânea que ela emprega. Mas eu também acho que já foi. As últimas temporadas, eu, por exemplo, já não tive mais vontade de ver, porque, para mim, já tinha perdido, já tinha se esgarçado muito. Que é This Is Us. Eu acho uma série genial como ideia. Aquelas 2 linhas do tempo, eu acho aquilo genial, aquela narrativa é deslumbrante. Os atores são... Você tem vontade de pegar todo mundo e levar para casa. Mas a primeira temporada é genial, a segunda temporada é genial, mas depois começa a esgarçar e vai perdendo brilho, né? Mas ainda acho uma série daquelas de aplaudir assim, a primeira e a segunda temporada. Porque, de novo, tudo dentro de uma relação familiar. Tudo. Sim. Tudo. Todas as anomalias e as qualidades das pessoas, do humano, tá ali dentro entre aquelas 5 pessoas. Então, acho muito... E o nome é perfeito, né? This Is Us é perfeito, porque é a gente mesmo, né? É a nossa família, é a família do cara lá nos Estados Unidos, né? Família é... Bom, agora ao som de... Peraí, que deu um probleminha aqui no nosso... Ah, voltou. Ao som de Por Elise, de Beethoven, também conhecido como o tema do caminhão de gás, eu pergunto para Fausto Galvão, qual é o seu filme inesquecível? Seu filme inesquecível! Filme inesquecível tem um monte, cara. Não dá para falar um, não. Fala uns 5, então, os 5 mais inesquecíveis, então. De novo, eu vou falar um que talvez pouquíssimas pessoas tenham visto, mas eu uso muito nos meus cursos, porque eu acho que como exercício de roteiro é um roteiro genial, que chama O Jogador,
do Robert Altman. Ah, eu já vi. Eu já vi também. Já vi e lembrei. Marcelo já viu também. Também já Um filme vi. com o Tim Robbins. E também tem o nosso universo, né? Porque ele é um produtor de cinema de Hollywood lá. Eu adoro esse filme. Tá fracassado, que não tá conseguindo levar nada que ele produz adiante. Ele começa a receber cartas anônimas e vai se armando uma intriga ali, umas suspeitas de quem está fazendo aquilo e por quê. Eu acho o universo nosso muito bom, né? Porque a gente fica retratado. E tem participações especiais. Às vezes passa um ator ou uma atriz assim, só de fundo, sem dizer nada. Isso era ótimo, era ótimo. Eu me lembro disso, da participação, que o roteirista, né, na história, o roteirista não queria ninguém famoso. Aí o produtor coloca Bruce Willis e Julia Roberts na cena. Só. É muito Eu bom. acho um filme muito, muito interessante. Acho um filme muito bem contado, do Robert Altman. Acho um roteiro genial. Acho para quem quer aprender a escrever, quem gosta de escrever, para entender como se conta uma história, é um filme perfeito para isso, coisas que eu uso muito nas minhas aulas. Então, assim, mas é o melhor filme? Não, não é o melhor filme, mas é um filme adequado para o meu universo, para as aulas, para os alunos, para quem gosta de entender um pouco de roteiro de cinema. É um roteiro genial. E, se eu não me engano, ganhou o Globo de Ouro de melhor roteiro, se eu não me engano. Vamos lá. Sensacional. Aí agora a gente tem uma pergunta bônus para a gente terminar esse programa maravilhoso com você, Fausto. Agora a gente queria saber que diretor dirigiria o filme da sua vida, de Fausto Galvão. Quem seria? Almodóvar! Almodóvar. A veia, rasgado. Eu falaria Almodóvar também nessa pergunta. Eu também. O da minha vida só pode ser o Almodóvar, não tem outro. Não tem outro. Eu também falaria. Aí o Lino também, aí. Pronto. Fechou com o Almodóvar. O Lino também. Ai, Fausto, que delícia esse bate-papo com você. Fausto, ficaria aqui horas ouvindo você falar. Você fala tão bonito, com tanta consistência, elegância, clareza. Você se expressa super bem. Foi lindo, né, Lino? Sim, ó. E foi ótimo pelas dicas dos filmes que ele nos deu também. Também. É bacana por causa disso, é essa troca, né? Sabe aquele filme? Tem aquele outro filme também. Então isso é muito bacana. Exato, Lino. Exato. De ver alguma coisa que não viu, né? Ou de rever, né? Ver com outros olhos aquilo. Não, já tem um monte de coisa para eu ver com outros olhos hoje. Elite, primeiro episódio de Elite. Vamos lá. Elite é o primeiro, com certeza. Com certeza. Vou ver mesmo, vou ver esse primeiro episódio. Olha, Felipe. Gente, Felipe é um querido amigo que está em Madrid agora. Olha, também temos audiência. Deixa eu ver quem está aqui. Felipe Pronto, já travou, já deu aquela coisa que trava. Ainda bem que travamos no final. E é uma pena, porque quando trava, é um bug que está dando no Instagram, Fausto, que a gente faz o programa, né? Aí não tem aquela minutagem que vai passando e a lista com os nomes. Tirando o filtro, tira o filtro que destrava. Quer ver? Deixa eu tirar. Não. Ó, não destravou. Vou te dizer o que é. Paramos em 1h, 32 minutos e 48 segundos. Tem 10 pessoas aqui com a gente. Eu não consigo nem terminar a live, nem ver quem está aqui. Então, eu vou agradecer encarecidamente, carinhosamente, agradeço para todos que apareceram aqui hoje, meus amigos, os do Fausto, os do Lino. Eu não tenho como dizer para o Fausto as 10 pessoas que estão aqui agora, porque deu essa travada. E quero agradecer demais a Fausto Galvão. Só para te ajudar, eu consigo ler. A Leila está dizendo boa noite, amados. Que delícia hoje. Fausto adorável. Obrigado. O Felipe está dizendo ótimo. Fausto adorável. Que gato lindo. Bom, os últimos foram esses dizendo que adoraram. Então, na semana que vem, gente,
estaremos aqui no horário normal, 21 horas. Hoje foi às 8, a pedido do convidado, que já está atrasado por um compromisso. Então, semana que vem, 9 horas, teremos Anja Bittencourt, atriz, diretora, autora, que vai estar aqui com a gente falando de Bacurau e falando de Piedade. 2 filmaços brasileiros. Fausto, muito obrigada. Obrigado. Você arrasou, um xodó esse programa. Amei. Vida longa. Lino, muito obrigada. Obrigado. Valeu, tudo. Marcelo. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Valeu, Fausto. Um beijo. I love you. Tchau, gente. Obrigado. Bye, Tchau, gente. tchau. Até quinta-feira que vem, 21 horas. Beijão, obrigada pela presença.